Bom, galera, em meio dessa pandemia, em meio dessa situação toda que vem ocorrendo mundialmente, é normal que muitas pessoas estejam sentindo falta das academias. As academias, na maioria das cidades grandes do Brasil, na maioria das metrópoles, ainda estão fechadas. E com isso, muita gente vem me perguntar se eu sei de alguma academia clandestina, ou será que vale realmente treinar academia, ou com elástico, comprar alguns halteres. E esse vídeo é para esclarecer alguns pontos, algumas coisas nesse sentido, segundo a minha visão de mundo. A sua visão pode ser diferente. Então, já deixa o like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Se você tiver alguma visão diferente disso que eu estou falando, você pode escrever aqui embaixo nos comentários, beleza? Desde que você não ofenda minha mãe, senão pau no seu cu. Então, galera, seguinte, bora pro vídeo. É claro, algumas academias estão fechadas e a gente que é marombeiro, a gente que treina, a gente que sente falta do exercício físico, a gente não pode ficar sem ele. Não podemos ficar sem nos exercitar. E independente de você estar treinando ou não numa academia clandestina, existem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Então, para responder essa pergunta se vale ou não vale a pena treinar em academia clandestina, a gente tem que entender alguns fatores. Primeiro fator, nós temos algumas outras formas de treinar que não sejam em academias também. Como eu citei aqui no começo do vídeo, você pode investir em elásticos, você pode investir em halteres, em bancos, em outras coisas. Claro que tudo isso é um pouco custoso e não tem um acesso tão fácil assim, tão grande, até mesmo porque muitos desses equipamentos estão esgotados, já que muita gente tem comprado isso tudo aí nessa pandemia para poder treinar em casa. Então, em primeiro lugar, treino com elásticos vale a pena? Pode ser que sim, pode ser que não. Você consegue sim gerar um estímulo, consegue gerar uma resistência, só que é muito difícil você controlar, né, o treino de elástico da mesma forma que você controla um treino com halteres. Com halter é muito simples, você faz uma cadência tal com um peso tal. Se você quiser aumentar a intensidade ou aumentar um estímulo, você simplesmente vai lá e aumenta a carga sem comprometer a execução. Ponto. Agora com elástico pode ser um pouco mais difícil, porque você tem diversos elásticos, diversas resistências de elásticos ali e tudo mais, só que não são tantas assim. Você não consegue mudar só um pouquinho a mais, colocar só um pouquinho a mais, fazer um drop set com 10, 15% da carga, você não tem como controlar muito bem isso. Então nunca vai ser tão efetivo quanto você se você treinasse numa academia ou mesmo com halteres. Os halteres, em contrapartida, eles são muito bons, porém eles são um pouco mais caros. Eles têm um acesso um pouco mais difícil do que os elásticos, é um pouco mais difícil de você guardar, é um pouco mais difícil de você ter esse tipo de equipamento em casa, tá? Então é custoso, não é tão fácil assim de você conseguir, não é tão fácil ter em casa. Então essas são as desvantagens dos halteres. Você pode treinar também em praças, porém não são todas as praças que têm um equipamento público tão bom assim para que você consiga desenvolver todos os seus grupos musculares, principalmente perna, que acaba sendo muito difícil, né? A não ser, claro, algumas exceções, alguns tipos de agachamento, por exemplo, né? Dá para fazer alguma coisinha, mas é um pouco mais difícil de desenvolver pernas. E aí você tem a opção finalmente da academia clandestina. E a academia clandestina é o seguinte, galera. Primeiro lugar, é ilegal. Então você tem que estar muito ciente, se você for treinar em uma academia clandestina, de que você pode ser pego, os donos podem ser pegos, essa academia pode tomar uma multa. Eu imagino que você também possa tomar algum tipo de advertência, sanção ou penalidade, né? E é óbvio que isso não é legal para ninguém, nem para o dono da academia e nem para você. Então esse aí é o primeiro empecilho. Segundo empecilho, caso você tenha alguma comorbidade, caso você tenha alguma doença que, eventualmente, se você vier adquirir o coronavírus, e provavelmente você vai, provavelmente todos nós vamos adquirir corona, embora a maioria não manifeste sintomas, é possível que em algum momento a população brasileira inteira, 99% da população, vai adquirir o corona. Então, se você tiver alguma comorbidade, alguma doença como diabetes, hipertensão, doença no rim, problema cardíaco, então as coisas podem complicar um pouco para você porque você faz parte do grupo de risco. E se você está na academia e acaba de sair, está lá no meio do seu treino, sua imunidade está um pouco mais baixa, porque quando se treina,
naquele momento, durante o treino, a sua imunidade ela cai um pouquinho. Então, se você tiver alguma comorbidade, isso pode ser um pouco complicado se esse vírus vier a instalar no seu corpo, tá? E o outro ponto também é caso você tenha alguma pessoa na sua casa que tenha alguma comorbidade também. Então você indo para uma academia clandestina, pensa só, essa academia ela já vai estar com portas fechadas, janelas fechadas. Se essa academia não tiver ar-condicionado, e muitas academias, principalmente de subúrbio, não têm ar-condicionado, não tem um sistema para que você troque o ar da academia constantemente, como uma Smart Fit, uma Blue Fit tem, por exemplo, então, aqueles vírus, eles vão estar ali na academia, eles vão estar lá. E é muito mais fácil você pegar esse vírus e levar para sua casa. E alguém, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que tem alguma comorbidade, às vezes uma pessoa de mais idade que mora com você, pode pegar esse vírus também. Então, para você saber se vale a pena ou não treinar nessa academia clandestina, você tem que ver esses pontos, resumidamente. Você tem condições de fazer algum outro tipo de treino tão eficiente quanto, ou quase tão eficiente quanto fora da academia? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem alguma comorbidade, alguma doença, né, que possa complicar caso você pegue um coronavírus? Terceiro ponto, alguma outra pessoa ali da sua família tem alguma comorbidade também? Você convive com alguém que tem mais idade? E aquele outro ponto também que eu citei, que é o fato de você poder ser pego, ou o dono da academia que você frequenta ser pego. Então, tendo em vista esses quatro principais pontos, aí se você responder, né, que para a maioria desses pontos você não tem ninguém com comorbidade em casa, você está disposto a se arriscar, né, e você acha que realmente vale a pena treinar em academia clandestina em detrimento de você treinar ou não em casa, se você acha que treinar em casa ou na praça não está dando tanto resultado, então talvez para você vale a pena treinar numa academia clandestina. Caso a maioria das respostas para essas perguntas seja outra, então talvez não vale a pena. Tá? Então esses aí são os principais pontos levantados, né? Os principais pontos que eu me lembre, pelo menos no momento, o que eu acho que sejam, que vale a pena ser levantados aí. E é isso, galera. Valeu, brigadão aí, deixa o gostei aí, deixa o curtir, valeu, falou e até a próxima.